Salve, salve galera! Estamos começando mais um Boteco World of Darkness, que é um quadro aqui do canal que a gente se reúne para trocar ideia, bater papo bem despretensioso sobre alguma temática, algum assunto relacionado com o mundo das trevas. E estamos aqui reunidos para discutir sobre a ancestralidade espiritual, sobre Lobisomem Apocalipse, presente do Lobisomem Apocalipse. Aqui a gente vai especular pra caramba. E o cara que me inspirou a trazer esse tema aqui é essa figura que está aqui compartilhando o espaço comigo, chamado Matheus Chocos. Daqui a pouco ele se apresenta adequadamente. E espero que vocês curtam, porque quando eu estava assistindo o vídeo do Chocos lá na Nação Garou, explicando toda essa temática, a minha cabeça fez assim: pá, caraca, faz todo sentido e fica muito melhor. Mas aí a gente vai desenrolar. Vamos agora às apresentações. Aqui formando o trio Gessele Damasceno, que eu tive a oportunidade de abrir um portal para a Arcádia e ela está vindo diretamente de lá para se juntar a nós. Gessele, diga oi pra galera. Oi, gente. Quanto tempo? Eu tô viva, tá? Estou viva. Só fiquei muito tempo no Freehold e agora tô voltando pra cá mais coisas. Boa. Aqui hoje, substituindo o Diego, precisei fazer uma ponte da lua diretamente lá para São Paulo, no KR da Matilha da Garoa. Nossa querida Viviane Silva. Vivi, diga oi aí pra galera. Olá, pessoal. Estamos aqui. Vamos ver o que rola. Agora, enfim, como tradição, por favor, Chocos, faça as suas entradas tradicionais. Uma saudação pra vocês, lupinos hominídeos impuros. Você que falou que tá tradicional. Salve, Hagabashi, Gessele, Pivox, tudo bem, gente? Aqui é o Chocos. Não podia ficar sem essa, gente. Já é a clássica do Chocos. Então, galera, feitas as apresentações, deixa eu explicar. Mas estava eu tenho costume, eu não digo para muita gente porque isso é uma coisa minha. Boa parte do material que eu acompanho de RPG, eu acompanho de forma passiva. Vou explicar. Eu estou realizando algum trabalho mecânico ou repetitivo, mas que precisa ser feito, ponho o áudio rolando, seja do Twitch, seja do YouTube. Não estou assistindo, apenas estou escutando. Estou lá produzindo tarará e tal, aí de repente o Chocos lá na Nação Garou, que eu estava escutando, começa a falar dessa ideia da ancestralidade espiritual presente em Lobisomem Apocalipse. Aí eu parei tudo. Peraí, para tudo. Deixa eu entender essa parada. Aí eu desliguei tudo, parei de trabalhar. Opa, tô assumindo aqui que eu procrastinei. Para tudo, aí eu voltei pra live lá do Chocos. Live porque foi feito ao vivo, mas eu sempre assisto gravado. E aí tô vendo ele a explicação, ele relatando que nos livros do Lobisomem Apocalipse, principalmente nas primeiras edições, as tribos são formadas basicamente de uma combinação geográfica e dos povos que habitavam essas regiões. Por isso que se explicaria, por exemplo, a existência dos Wendigos ou dos Presas de Prata, dentre outros que estão presentes no livro. Mas aí ele levantou algumas questões que não faziam sentido se fossem só essas duas determinações para formar as tribos. E aí é que a gente vai discutir hoje. Eu não vou ficar entrando nesse assunto porque essa é a fala do Chocos. Antes que vocês queiram saber, eu já avisei pro Chocos que ele é o nosso... a gente vai botar ele no meio e a gente vai bombardear de perguntas, que eu tenho certeza que a Gessele tem perguntas. E a Vivi também já me falou lá no espaço que... Ai, estou ansiosa, tô louco para participar. Tenho certeza que ela tá. E ela também vai metralhar a Chocos. Então, Chocos, você vai estar no centro da roda, tá bom? Tudo bem para você? Beleza, tá bom. Roda viva total aqui. Mas vamos lá. Tá, chegou show. Pra mim só assim um convite, vem pro boteco. Agora tem só a facada, mas beleza, tamo junto. Por isso que esse nome é bonitinho.
Beleza, Chocos. Tu não precisas entrar em absurdos detalhes, mas tu poderias explicar pra gente qual é essa ideia da ancestralidade espiritual em Lobisomem Apocalipse? Com prazer. É, essa minha ideia de boteco, acho que é inclusive bem apropriado o nome, vem daquelas filosofias que, enfim, isso não está estabelecido nos livros, no sentido ipsis literis dessa minha teoria das tribos espirituais. O livro, por muitas vezes, ele tangencia essa ideia, ele toca em alguns pontos, e à medida que a série vai evoluindo com as edições, ela vai ficando mais clara dentro da minha percepção. E ela vem muito numa ideia de justificar, de explicar um pouco dessa criação dos lobisomens e alguns dos elementos que tem dentro do jogo. E aí, vamos lá. O copo tá aqui, estão me perguntando cadê meu copo, mas eu trouxe. O principal problema, o lobisomem em sua gênese, lá na primeira edição, o livro ele traz problemas consideráveis. Era uma outra época, então a leitura dessa primeira edição ela vai ficando complicada, né? Então você tem alguns conceitos bem eugenistas dentro do jogo. Isso não tem como você fechar os olhos para isso. No entanto, à medida que as edições vão passando, eles vão se distanciando, graças a Deus, e as edições elas vão ficando mais plurais. Ignorar isso, eu concordo que ela está longe de ser perfeita em sua pluralidade, mas ignorar que ela vem melhorando, eu acho que não dá para fazer. E aí ela vai abrindo mais espaço. Esse conceito, eu chamo isso de tribos espirituais, porque para mim o maior problema de lobisomem seria, né, esse problema conceitual, sem dúvida, essa coisa da eugenia das primeiras edições. Eu resolvi combater ele com o que, para mim, é o grande trunfo no jogo de lobisomem, que é a espiritualidade. A espiritualidade, para mim, é o aspecto central do jogo, em diversos aspectos. E aí, assim, as tribos elas estão ligadas a totens. E é isso que torna a tribo aquela tribo. O Senhor da Sombra, ele só é um Senhor da Sombra porque ele está ligado com o Avô Trovão. E essa ligação do Avô Trovão, enquanto um Presa de Prata tem uma ligação com o Falcão, é essa ligação que torna os dois diferentes. Só. Porque a tribo, elas são os agentes físicos, os agentes materiais daquele totem. E aí a coisa ela começa por aí. Um totem, ele tem infinitos conceitos, né? Para dar o exemplo do Falcão, de repente você vai pensar num Gaflin, que seria aquele primeiro nível de espírito, e depois a gente vai ter um Jaglin, um Encarna de totem e por aí vai. Então a gente vai escalando. Quanto mais superior esse espírito está na hierarquia dos espíritos, mais significado ele possui, mais conceito ele representa. De repente um Falcão, um Gaflin, ele é de repente só um Falcão mesmo. Mas à medida que ele vai escalonando, ele vai escalando nessa hierarquia, ele começa a significar nobreza, de repente uma austeridade, pureza, por isso que ele voa acima de todos. Enfim, são esses conceitos. E o totem da tribo, ele é o último desse tipo de espírito. Acima dele vão estar outros vão ter alguns celestinos e tal, mas aí já não diz mais respeito à tribo, né? O totem da tribo é o espírito mais superior daquele tipo, tendo inclusive reinos dedicados a ele, onde ele molda a sua realidade, por aí vai. Então, é a ligação, o que torna um Garou, né? O que torna o Garou um membro de uma tribo é quando o totem escolhe ele. Não é ele quem escolhe a tribo. Não é, o seu pai não precisa ter sido um Fiana para que você seja um Fiana. A sua avó, enfim, não, a coisa ela não vai em uma linha. É o totem quem te escolhe. E
Um parente, eu vou começar a jogar alguns conceitos aqui. Um parente, ele também é membro de uma tribo, né? Então, mas ele não é um lobisomem. Ah, ele tem sangue. Não, ele é parte do povo, tá? Ele carrega em si conceitos que estão ligados ao totem. Portanto, o totem o abençoa e por aí vai. O Garou, esse totem, vamos dizer que esse totem abençoa ele mais. O lobisomem, enquanto o parente é só humano, ou só um lobo, tudo bem, mas ele é só material, o lobisomem ele tem metade espírito. Essa metade espírito é a fagulha que o totem fornece a ele, que possibilita que ele se transforme em um Garou e por aí vai. E essa fagulha conecta, trazendo todos os conceitos, todos os tabus, que em diferentes níveis, é claro, e em seus indivíduos também, e essa fagulha, então, que conecta, traçando essa linhagem espiritual que o Garou tem com a tribo. E aí, portanto, o Garou, ele é membro daquela determinada tribo, e não um acidente do destino, porque senão você fica com uma coisa assim, o cara ele é um filho de Gaia, e os pais do cara, um pai era filho de Gaia e o outro pai era Fiana. De que tribo que ele vai ser? Não interessa quem era quem é o Garou e quem é o parente. Ele vai ser da tribo que o totem escolher. Aí, na minha teoria, esse caminho ele já está traçado desde a gênese do Garou, desde o momento em que ele recebe lá o campeador de parentes e ele é ligado pela tribo, né? Ele é ligado com os espíritos associados. Então, um espírito chega lá e planta uma semente, uma fagulha de poder de um desses totens. Show de bola. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas aí eu vou passar para Gessele. Gessele, imagino que você deva querer tirar algumas dúvidas com o Chocos. Mande bala. Eu acho muito legal que essa é realmente a parte mais interessante para mim de lobisomem, e é a parte mais difícil, porque assim, jogar isso, na teoria, é muito fácil, né? Mas tu vai jogar... É um cenário assim tão complicado para mim, tão diferente, que eu sempre falo, eu jogo Changeling, beleza, agora lobisomem, nossa, eu preciso, né, ultrapassar os limites, né, da compreensão. Mas essa parte espiritual eu acho muito interessante. Eu vi um comentário que, inclusive, eu vou compartilhar, eu quero que comente sobre isso, que nós, enquanto seres humanos, a gente aprende muito com nossos erros, né, com a rolada da vida, alguns. E o Garou, a questão de ter um ancestral, né, de ter essa ligação com a ancestralidade, que traz uma experiência que ele nunca teria, né, se fosse só um humano, isso faz com que ele, por exemplo, aprenda novas coisas, ele tenha sempre essa ligação com quem pode ensinar durante alguém ter uma experiência de eras passadas. E isso, assim, eu acho muito bonito, mas durante o jogo, durante uma narrativa, como tratar isso? Por exemplo, tu é alguém que, imagina, faz um personagem, tu cria uma história de alguém que vive no mundo de hoje, né? No mundo da conexão, um mundo diferente. Infelizmente, a gente tem essa questão de degradação da natureza muito forte, e é muito difícil encontrar um local no mundo que seja completamente desconectado, né? Que de alguma forma ou de outra está sendo conectada à força. Então, como esse personagem, como tu vai criar uma história em que esse teu ancestral vai te dar uma experiência que caiba na tua realidade, sabe? Que seja que não seja inteiramente algo como um combo, assim, se dizer, sabe? Eu uso o meu background e vai ser isso que eu vou usar, entendeu? Entendi. É mais ou menos essa pergunta, se você conseguir. Isso é claro. A ligação com os ancestrais dos lobisomens, ela acaba criando uma gama de problemas também, né? É uma sociedade secular, atrasada, e eles têm toda as suas leis, os seus costumes e toda a sua ritualística
ela tá amarrada em pactos espirituais que os lobisomens fizeram no início dos tempos. Então, é por isso que os rituais são feitos daquelas maneiras. É por isso que eles precisam fazer rituais para agradar espíritos que, enfim, lá quando Gaia criou o universo, os lobisomens fizeram pactos com esses espíritos. Então, essa ligação com os ancestrais acaba fortalecendo em jogo a ideia do novo contra o velho. A primeira ideia de lobisomem, por exemplo, no punk selvagem de lobisomem, o momento do punk da primeira edição, e é provável que a nossa quinta edição tenha umas pinceladas nesse sentido, é muito da sua matilha, do seu personagem, ele enfrentando, ele debatendo e discutindo as práticas que a sociedade tem, porque ele não concorda com elas, e elas são atrasadas. O problema é que, no geral, o passar do tempo com esse cara vai fazer com que ele tenha uma maior ligação com os espíritos, e para isso ele vai ficar ainda mais amarrado a essas práticas passadas. Então a coisa começa a fazer um sentido para ele. Na narrativa, eu acho que o acesso aos ancestrais e tal, ela nunca deveria ser só aqueles 4 dados e tal. Mas, de repente, assim, não é que o ancestral ele vai compreender o mundo novo. Eu usaria exatamente o contrário. É que ele que vai entender os pactos antigos. Lobisomem, o tempo inteiro, ele tem que ser espiritual, sabe? Então, assim, o cara não vai pegar um ancestral para poder invadir um computador, por exemplo. Em teoria, o narrador vai falar, você não consegue, porque seu ancestral, ninguém tem computador aí para poder fazer esse tipo de coisa. Mas, caso isso aconteça, de repente, ele tem um ancestral, pode ser um andarilho do asfalto, mas ele tem um ancestral que compreende os caminhos da Weaver. Então, ele não sabe usar o computador, mas ele sabe as tratativas que, assim, né? Isso no nível metafísico da coisa acontecendo. Ele sabe as tratativas que se deve ter com os espíritos da Weaver para que eles se dobrem à minha vontade. Então agora eu consigo hackear o computador que antes eu não conseguia. É um esforço narrativo nesse sentido, mas eu acho que essa ligação com os ancestrais ela deve estar muito pesada, muito focada nesse passado espiritual dos lobisomens. E aí você começa a ter os embates onde, mas então por que eu simplesmente agora não, sei lá, agora eu vou prender uma aranha da rede no fetiche para eu ter acesso à internet sempre? O cara vai falar assim, mas você não precisa prender, porque antes ela vinha de bom grado me trazer as informações. E aí a coisa você vai acertando por aí. Eu focaria nessa coisa do ancestral e esse significado espiritual. Tem uma coisa que eu tava pensando aqui durante a fala, eu acho muito legal que botar aqui a gente viaja, sabe? A gente começa com o assunto aí e termina falando, sei lá, de outro jogo, D&D. Eu tava pensando aqui que é muito comum, né? Tem uma das coisas que pra mim que explode a cabeça do lobisomem, a questão de grupo, né? A questão de nós enquanto que é uma coisa que não se vê em outros jogos, né? Muito eu-herói. E no lobisomem eu vejo mais como vamos tentar resolver o problema, sabe? Unir para tentar resolver o problema, eu acho. Ao mesmo tempo é contraditório porque eles não se unem, né? Enfim. E aí eu fico pensando que é muito comum nos tempos atuais a gente começar a duvidar do conhecimento e experiência do outro, né? Aquela questão de terraplanismo. Tu começa a duvidar do conhecimento. E eu acho que a ancestralidade traz justamente isso. Eu sei o que é isso, a história ela é cíclica, eu já passei por isso, e se tu quiser eu posso te ensinar. Saber me pedir direito. Eu acho que talvez também vá para esse lado. Sim. A sociedade inteira deles são baseadas nessas experiências passadas que eles carregam, né? Então, assim, o cara fala, então como é que a gente vai, sei lá, como é que a gente vai invadir esse laboratório de última segurança e tal? Aí o Galliard chega, eu vou contar para vocês a história do dia que os guerreiros da Gália destruíram um forte de Roma. Aí ele tá contando lá sobre os parentes dos Fiana e tal, tudo, que eles estavam enfrentando a coisa mais tecnológica que eles já tinham visto na Terra, na frente deles. E
E aí eles morreram todo mundo e tal, mas ainda assim eles enfrentaram a tecnologia, vamos dizer assim, né? E aí o cara, pô, beleza, a gente tem esse conto pra nos inspirar, esse conto pra gente aprender com ele, enfim, por aí vai. Ela é toda baseada nessas experiências passadas, né? O que o filhote tá vivendo agora, e aí que vem o conflito, o que ele tá vivendo agora, em teoria, é irrelevante para a sociedade como um todo. Beleza. Antes de eu passar para Vivox, deixa eu só fazer o registro aqui da galera no chat. Estão presentes Tanuki, a Jota, o Perfect, o Renan, o Narradores Narrados, o Ricardo, noivo da Gisele. Já tá noivo, né, Gisele? Deixa eu ver quem mais. E tem o Nero Dracar. Estão aí. Ele tem que falar na live. Valeu, galera. Postar... Fifi, né? Muito. Mas tu divulgaste no teu Instagram, o que tu quer que eu faça? Bom, obrigado a todos que estão aí nos acompanhando. Tem que apoiar, gente. Tem que apoiar. Com certeza. E vou deixar para depois da Vivi uma pergunta que o Narradores Narrados fez. Tá registrado aqui, viu, amigo? Vou passar depois pro Chocos. Vivi, tá contigo. Oscar, das 1000 conversas que a gente tem com isso, eu também adorei essa parte espiritual. Eu usava na minha mesa, mas não tão elaborado que nem a do Chocos, né? Tipo, que é o grande bibliotecário de lobisomem. E, cara, uma dúvida bem de jogador velho. Até na sua live você falou campeador de parente, né? Que é aquele espírito que vai e fala, olha, tem um campeador de garu, tipo, ó, tem aqui esse parente, na verdade, é um garu, passou pela primeira mudança, venham achar. Eu lembro, cara, que tinha o espírito das lágrimas nas primeiras edições. Eles são a mesma coisa. Como ficou na 20 anos essa parte? Que o espírito da lágrima era um espírito bem mais fraco do que parece esse campeador de parente. É a mesma coisa, eles deram um up na 20 anos, tiraram aquela imagem azulada de espírito anjo da guarda. Como ficou esse grampo, esse WhatsApp espiritual de que aconteceu um parente ali? De um parente não, um garoto ali. Que é a fofoca, né, cara? É o espírito X9. Sim. Se eu não estou enganado, a coisa da lágrima ela é da segunda edição do Vox, do livro. Eu acho que é do livro rasgado, não é? E eu acho que tem... Aqui. Talvez ela tenha um probleminha de tradução, mas eles são a mesma coisa, tá bom? Eles são a mesma coisa. O que o Ken Fetch, que é o King Fetch, na verdade, né? Que é o campeador de parentes, tem esse nome muito ruim, na minha opinião. Mas, enfim, a tribo, ao nascer um filho da tribo, e não precisa ser um garoto ainda, só uma mãe ou uma loba deu à luz, eles realizam um ritual que é para ligar esse espírito ao filhote que acabou de nascer, e aquele espírito ele fica lá. Caso esse filhote venha um dia se transformar o campeador de parente, ele vai até o garoto mais próximo, normalmente, porque eles não são espíritos muito brilhantes, e avisa do nascimento. Então, nisso, acaba perdendo um pouco, tipo, sei lá, os filhos de Gaia colocam um campeador de parente, esse campeador de parente ele pode acabar avisando a primeira tribo que chega lá e a primeira tribo próxima, de repente o andarilho do asfalto. O andarilho do asfalto pegou o filhote, a gente não sabe quem é esse filhote, não sabe qual tribo ele vai ser, ele passa pelo ritual de passagem e ele é clamado pelo totem devido àquela ligação. Ele vai ser um andarilho do asfalto? Talvez, de repente, no processo, a barata clama ele, fala, não, pô, esse cara aqui, ele é um sobrevivente, ele é um adaptável e etc. Ele representa muito mais eu do que o unicórnio nesse processo. Ou ainda, os filhos de Gaia não sabem que aquele cara tá lá, os andarilhos do asfalto falam, pô, esse filhote não é nosso, ninguém sabe, o rato aparece e fala, pô, se ninguém quer, eu quero. E o cara acabou virando um roedor de osso, né? Não é porque, tipo, o cara ele tem que ser um morador de rua para ser um roedor de osso. Não, não é, a coisa ela não é tão
nesse esquema. No entanto, é uma novidade que o Parentes, o Kinfolk do W20, ele traz que as tribos elas têm campeadores de parentes delas. Então são espíritos, eles são um pouco mais elevados, tá? E aí eles costumam fazer esse WhatsApp mais direto aí que você está falando. Então eles recorrem até a tribo. É claro que esses espíritos eles não são muito poderosos. Nenhum campeador de parente é muito poderoso. Então ele pode acabar sendo perdendo o interesse, tipo, porra, esse cara não transforma nunca, larguei esse adolescente para lá. Aí daqui a 2 anos o cara transformou e não tem mais nenhum parente, virou um filhote perdido. Mas eles são a mesma coisa. E o ritual é do batismo de fogo. E aí é lá que tem o negócio das lágrimas. Boa. E uma pergunta, mas isso daí é muito que eu vi em mesa. É muito que eu vi em mesa, eu nunca usei em crônica minha, porque eu nunca peguei jogador que trouxe o background de tipo, me acharam ou me perdi, né? Geralmente o pessoal já vinha de família parente ou sabiam que era garoto. Nunca peguei um perdido na vida. Mas o lance o dom do Philodox, cheiro da forma verdadeira, não lembro como ele é em inglês, lembro da versão dele em português, e tradução Devir, né, porque foi a época. Mas quando eu joguei, né, no começo que eu tava ali na mesa, o mestre que eu passei, tudo ele resolvia com Philodox, cara. Não interessava onde você nasceu. Se tinha um Garou perto, tacava no Philodox e estampava ali. Esse vai ser Garou. Aí já colocavam 5 malucos atrás de você pra esperar até o grande dia que você virasse Garou. Isso daí o quê? E eu já vi mais mestre fazendo isso, né? O Philodox salva tudo. Todo filho nasceu, leva pro Philodox mais próximo e manda ele carimbar ali o teste do pezinho. Sabe? E aí, isso é o quê? Foi liberdade criativa dos mestres que eu topei? Dá pra fazer isso? Ou como fazer isso sem ser esse obrigatório? Nasceu um pivete, taca no teste do pezinho Garou, rolou, observa. Como que você fala pra... Vai que eu tenho um jogador novo aí que quer desde criança ter sido identificado ou não. O que eu acho é que, porra, aí na mesa... Beleza, vamos... Aí na mesa os narradores têm que ter as suas liberdades criativas e não tem jeito, né? Aí de repente é aquela coisa do cara ter uma profecia. Como você faria? De repente tem a coisa de uma profecia e tal. Mas eu vou... Pô, como eu faria, aí Vivox, eu vou dar uma muretada porque ia depender do jogo. E também do background do personagem. No sentido de que, de repente, você... fez um personagem que é um filhote perdido, mas tem uma profecia e tal, que casa com alguma coisa do meu jogo. Eu vou te falar que desde o seu nascimento já se espera que você se tornará uma grande guerreira das Fúrias Negras, dos Cris de Fens, insira aqui sua tribo favorita, Deus das Sombras. Mas talvez no jogo, antes da mudança, um lobisomem ele cheira pro Dom como parente, e um lobisomem antes da mudança ele é um parente, no sentido de que se um Garou macho e um Garou fêmea, então, antes da primeira mudança, se eles tiveram uma relação sexual, não nasce um impuro, tá? Por quê? Porque eles ainda não são Garou. Normalmente, é claro, a mudança ela ocorre no momento ali da puberdade e tal, etc. Então isso seria uma possibilidade muito, muito, muito remota. Mas ele não é um Garou nesses termos. Então ele cheira como parente. Esse é o livro. A gente tem que se guiar por um livro. E aí, esse livro é o Lobisomem Apocalipse. A partir daí a gente pode fazer o que quiser. Mas... Boa. Vou agora para a pergunta feita pelo Narradores Narrados. Ele perguntou o seguinte, Chocos. Dúvida. O Garou foi escolhido pelo Totem, mas ele fez uma besteira e é julgado por outros Garous. A punição, por exemplo, é ritual de caçada e ele sobrevive. Ele se torna um Ronin. Seguindo as tribos espirituais, significa que o ritual só é bem sucedido se o Totem concorda que o Garou não está mais alinhado com ele.
uma expulsão de tribo só ocorre através da vontade do totem? Não pode ser através da vontade dos membros? Legal. A gente tem exemplos nisso daí. Pode, né? Os Garou, com seus rituais, eles conseguem cortar, vamos dizer, quebrar essa ligação, não que o Garou tem com não que o Pária, no caso, ele teria com o Totem, mas que ele tem com a sociedade. E ao fazer isso, então, eles rompem todos os laços, porque eles estão quebrando os laços espirituais que foram feitos lá atrás com os Garou. Então, assim, a gente está negando os laços que esse cara tem. De certa maneira, o Totem, então, ele concorda com isso, porque um ritual dos lobisomens, ele é feito junto aos espíritos. Ele precisa, a ritualística acontece meio que uma maneira de um chiminagem, uma coisa assim, mas ela é um passo a passo para que algo superior aos Garou estabeleça um poder ali, independente de qual seja uma purificação, seja uma contrição, seja para criar um fetiche, não interessa. Então, esse totem, ele está, pelo menos, dando o aval. Pode até ser que... pode até ser não. Mas, provavelmente, ele não fica olhando ali caso a caso ou algo assim. É meio... é um julgamento meio que por procuração. Olha, vocês são os ritualistas aí. Se o cara fez uma cagada, você dá a punição para ele e pronto. A gente tem um exemplo dos membros que exilaram um Garou, o Totem concordou até o momento em que o Totem discorda, que é, por exemplo, o narrador na razão, André, ele sabe disso, que é o Albrecht, que ele é exilado pelo bisavô, que é pai e avô ao mesmo tempo, confusão, preso de prata, mas o bisavô dele exila ele, e o Falcão vai lá atrás dele, busca ele e tal, e vai falar assim, não, cara, você é meu filho e eu vou te carregar, salva a vida dele e tal, e enfim, uma série de coisas. Talvez justamente por essa ligação. No caso, o Albrecht não chega a virar um Ronin, então ele não perde a ligação com o totem da tribo, mas ele perde a ligação com a tribo, né? Então acho que o totem, ele pelo menos dá o aval. Pode crer. Chocos, agora eu vou entrar numa questão que permeou por muito tempo o meu imaginário, muito em função da culpa da interpretação que eu tinha do livro, de que, pelo menos o que estava escrito eu entendia, como eu falei no começo, de que a origem dos Garou dependia da geografia onde os povos se localizavam. E aí eu tinha dificuldade de estabelecer presença metamórfica no Brasil, principalmente a região amazônica. E aí a gente pensava, pô, não tem como ter um Garou aqui. Aí a gente voltava os olhos para os outros metamorfos, principalmente os Balan e os Mocolé. Só que aí, quando a gente começa a ter essa interpretação que você passou pra gente, começa a abrir possibilidades. E aí, o que eu gostaria de ti é, se você pudesse comentar como é que poderíamos virar a mesa dessa interpretação antiga para um olhar para o Brasil, considerando as regiões bem distintas. Temos, por exemplo, no Brasil temos a região amazônica, no sul temos os Pampas, e assim vai. Temos no centro-oeste o Pantanal Mato-Grossense, temos as Caatingas do Nordeste e outras áreas mais ao redor do Brasil. Como é que tu poderias, na tua opinião, trabalhar essa questão da ancestralidade espiritual dentro de um contexto brasileiro? Tá. Aí eu preciso dar um passo um pouquinho maior. Tá? Eu gosto desse passo, no entanto. Quando a gente estava fazendo o Brasil em Fúria, a gente conversava sobre isso. Eu e o Pedro. Qual que é a diferença de um parente, sei lá, dos roedores de ossos e um parente dos mendigos? Acho que diante da circunstância nenhuma. Então qual que é a diferença de um parente dos Balan e um parente dos Mocolé? Agora tu me pegaste.
ou um parente dos Balan, um parente dos Mocolé, ou um parente das Ananase e dos Garou. Eu acho que o parente, entender ele como um parente de Gaia, ajuda a entender, a dar esse passo, tá? Então, esse cara, ele tá conceitualmente, né, espiritualmente, de alguma maneira, ligado a uma hoste espiritual, qualquer que seja ela, tá? Toda vez que a gente vai ver os parentes, eles são sempre, eles são pessoas comuns, mas eles têm os seus envolvimentos com a tribo, sejam de maneira forçosa, a tribo não, no caso aqui os metamorfos, sejam de maneira forçosa ou não, né? Então tem muitas das tribos dos lobisomens, eles são tanto quanto tiranos com seus parentes, outras já são mais abertas, e muitos desses parentes dos metamorfos também têm uma relação mais harmoniosa com esses metamorfos. Então, por que tem umas coisas que acontecem assim? A sua seita fez você é de uma seita, de uma determinada tribo, eu sou de uma seita de outra tribo. A sua seita fez uma cagada. Ocorre como punição, você perde os seus parentes. Então, a minha seita adquire direitos reprodutivos sobre os seus parentes. Mas então, se a coisa se ela não puder ser intercambiável, não tem um motivo para que isso aconteça. Então, quando as diferentes raças metamórficas elas se chocam, os seus parentes também se chocam e eles vão se misturar ali. Então, você pode, de repente, um Mocolé, de repente ele tá lá, ele tem um parente que ele era originalmente protegido pelos Balan. Mas esse cara, roubou esse parente, tá? Esse parente agora tá lá e ele vai gerar um metamorfo. Esse metamorfo, tá, tudo bem, vai ser sempre da raça da mãe, tem algumas questões, mas ele começa a receber a bênção, ele tá ligado, de alguma maneira, a uma hoste espiritual. E aí aqui agora, como ele... Aí é um outro passo longo, como o Mocolé roubou o parente dos Balan, esse parente agora ele passa a integrar as ligações espirituais com os espíritos do Mocolé. E aí agora a gente começa a gerar, o parente começa a gerar, imaginando um hominídeo, né? Porque isso só vai acontecer com um hominídeo. Esse parente hominídeo, ele gera um outro hominídeo da raça metamórfica da qual ele está associado ali e ponto. Então, eu vou nesse esquema. Tá? Eu gostei. Pode falar. E ele quebra, além dele começar a possibilitar a formação de uma sociedade, porque então eu fui lá e eu não vou matar os seus parentes, eu vou roubar os seus parentes, né? E as tribos faziam isso entre elas e tal. Isso começa a possibilitar coisas como, por exemplo, você colocar outros cenários dentro do jogo, tipo Brasil, Austrália, a África, e aqui eu tô falando dentro do jogo de lobisomem. O Brasil tem Bastet, tudo bem, mas Bastet é um suplemento de suplementos de lobisomem, então é um jogo à parte. Se você quiser jogar lobisomem, o jogo fala o tempo inteiro para você jogar Europa e Estados Unidos, basicamente isso daí, né? Então agora você começa a trazer uma outra possibilidade. Por quê? Porque nasceu um cara aqui, sei lá, em Mariana, que tem a Associação de Caçador de Assombração e Monstro, do qual eu falei na live. Mas aí nasce um cara lá, e esse cara, ele é espiritualmente conectado a um determinado totem. E aí esse cara se transforma num Uktena. Ele não precisa ser um índio, né, um nativo americano. Não só um nativo americano, mas ele não precisa ser um indígena, não precisa ser do povo nativo ali, porque os Uktena. Não, eles já se espalharam, ele é um cara curioso, ele tá ali atrás de mistérios, ele tá disposto a dar um passo além no escuro para descobrir os mistérios. Então o Uktena cresce o olho nesse cara e fala, pô, eu emprestei a minha curiosidade a ele, e agora eu vou emprestar uma fagulha do meu poder. Pum, tá aí o Uktena, obrigado. A gente consegue tirar os mendigos de lá também, porque senão você só joga com mendigos se for no norte do Canadá.
E você começa a fazer essas possibilidades. Essa minha teoria, ela foi ganhando marretada para ela ser adequada. Foi, porque, como eu disse, ela não está escrita no livro. Mas eu fui forçando, falei, não, pô, eu consigo explicar o jogo assim. Em especial, pô, já me perguntaram uma vez lá no Nação Garou, falou, pô, eu não consigo jogar, porque eu queria jogar com Preso de Prata, eu tinha feito um personagem assim assado, e o narrador não tinha deixado e tal, e o cara, o personagem dele seria, um Preso de Prata seria um negro. Ele falou, não pode, porque Preso de Prata é russo. Como assim? Como assim? E os grandes sultões, os grandes faraós, eles são, um faraó, ele é muito mais um Presa de Prata do que um peregrino silencioso, né? Tipo, né, que eles estão ali, eles estão, porra, próximos do sol, né? O cara, ele é ungido por Deus, né, por Ra e tal, aquela coisa, tal qual o Presa de Prata se entende. Né? Eles têm uma casa no Egito, eles têm uma casa no Oriente Médio, na Índia, porra, né? O jogo, ele não pode ser tão isolado, assim, a pessoa não pode pensar dessa maneira, tipo, não, você só pode ser dali. Até porque eles nem são de lá. Eles têm o seu maior bastião lá, mas as tribos, nenhuma tribo é de lugar nenhum, gente. Nenhuma tribo, ela não é de lugar nenhum. Eles foram criados, eles se espalharam, encontraram alguns parentes e foram se relacionando, mas eles foram criados, sei lá, numa ilha que foi crescendo à medida que eles foram andando, igual o Age of Empires. Você vai descobrindo que tem um mundo ali ao seu redor. Então nenhuma tribo, ela existe em um lugar. Vai abrindo o mapa. Exatamente. Boa. Exatamente. Boa. Sabe o que eu fiquei pensando nisso? Que, por exemplo, tem uma coisa muito forte, né? Que essa questão de parente, em quem vai nascer. E tô falando isso, me vem a questão de, por exemplo, se no próprio jogo diz que tem probabilidade, por exemplo, maior de nascer dentro de uma família que há gerações atrás, envolve muito uma questão genética no jogo, uma explicação espiritual. Eu acho muito estranho, sabe? Sei. Eu acho muito estranho, porque, querendo ou não, se tu tem parente lobisomem, tu tem parente, se tu tem os Kinain, né, por exemplo, entende? Tu acaba ligando isso para algo genético, e com essa explicação eu acharia muito mais interessante, por exemplo, ser algo espiritual, não ligado à parte genética, do que, eu não sei, para mim isso acaba batendo, sabe, no próprio jogo, acaba Eu contrariando. concordo com você. E aí eu acho que, por mais bizarro que vai parecer, o antecedente raça pura explica isso, ou ele ajuda a explicar. Porque raça pura, nas primeiras edições, ele vem falando que ele é a linhagem. Até peguei a primeira edição aqui. Eu sabia que a gente ia falar sobre isso. Que ele fala que o antecedente determina o pedigree, a sua linhagem e ancestralidade, as suas marcas, o seu porte e outras características. Os Garou com altos níveis de raça pura, eles são reverenciados como heróis do passado que voltaram à vida. Tipo assim, eles são personificações de heróis do passado. E espera-se que eles ajam dessa forma. É a coisa mais próxima de um status que os lobisomens possuem, e é uma característica semi-mística, porque são eras de instinto que dizem aos outros Garou quem possui raça pura ou não. Raça pura não é o cara, o Preso de Prata no caso, ele parecer o Ivan Drago do Rock 4, porque ele tem que ser um russo soviético e tal, e etc. Raça pura é o cara, ele parecer incorporar os heróis do passado, porque ele tem ele tem esse conceito, essa aura nobre ao redor dele. Ela não pode ser genética, porque o Garou, a raça pura, ela influencia todos os outros Garou. Então é por isso que os Presos de Prata são os líderes, eles têm linhagens muito seguras. Mas então como é que eles passam ali e tal? É porque eles estão dentro dos seus rituais e tal, eles estão selecionando os parentes que vão gerar os Garou, os filhotes mais nobres, mais próximos do Falcão. E aí
eles têm, então, sempre esses pontos de raça pura. Porque o próprio Falcão fala, não, eu sou uma criatura muito nobre, assim são todos os meus filhos. Faz parte do tabu do próprio Falcão. E aí, essa raça pura, ela é vista por todos os outros, até mesmo os dançarinos do Espiral Negra. Então por que quando o cara sai da tribo, se ele renuncia a uma tribo, por que ele perde a raça pura? Porque se ela fosse só genética. Porque esse cara ia continuar parecendo o Ivan Drago, um puta russo soviético foda. Não é isso. É porque quando ele perde a tribo, quando ele sai da tribo, ele rompe por própria vontade, por própria vontade, ele rompe a ligação que ele tem com o Falcão. Ele não é mais, usando esse exemplo do Falcão, ele não é mais abençoado pelo Falcão. Daí ele não tem mais a raça pura. Eu acho que talvez isso também, se tivesse alguém, não sei, alguém aí de cima que faz os livros, W5, bora tentar achar um termo melhorzinho, né? Assim. Sim. Porque assim, olha, se tu não tem o termo melhor, não usa o termo. Porque, querendo ou não, é interessante ver essa discussão porque a gente está mudando e, assim, tem muita coisa que precisa mudar. Eu acho que essa questão de raça pura ou é melhor explicada ou tem que ser retirada. Por exemplo, enquanto a explicação é uma coisa, agora eu tô lendo isso no livro, ou tô lendo de uma forma, é tipo a Bíblia, sabe? Tu pega de acordo com a leitura, como tu vai fazer as coisas vai ser diferente. Então, assim, eu acho muito tendenciosa a forma como tá no livro e como os narradores, quase 90% já narraram essa questão. Pra mim, eu acho muito estranha, muito perigosa, especialmente, né? Eu acho que, não sei, uma dica, eu consigo ver o W5 vindo com uma outra abordagem na questão de raça pura. Eu acho que... Eu acho que isso vai... Precisa, né? Eu imagino que a mecânica deve ser diferente, mas eu imagino que o conceito da coisa, ela vai continuar no livro, tá? Tem uma questão que é interessante, que é uma questão linguística, porque o termo em inglês ele é pure breed. Quando a gente fala de raça humana, então breed é raça de animal. Então, você falar que o termo pure breed é o pedigree, isso conversa muito ali com o lobisomem. Quando a gente faz a nossa tradução, aí você fala de raça de cachorro. Então a coisa ela fica um pouco perdida ali, porque é o mesmo termo que a gente usa também para raça humana, né? A gente usa esse mesmo termo. Em inglês eles usam outro, eles têm o breed pode ser usado, mas eles usam um outro termo que seria o human race mesmo. Então tem uma tênue linha no idioma do qual o livro foi escrito que talvez aí, enfim, eu não sei como é que são essas discussões, essa discussão do nome em si no inglês, porque talvez, isso aqui eu tô tirando um pouco do sovaco, mas talvez o termo pure breed não seja tão preocupante para eles, justamente por haver essa diferenciação. Uhum. Pra gente, na tradução, não fica legal. Eu, incorporando toda essa minha ideia de tribo espiritual e tal, e eu acho que o W5 tem mesmo que ser mais plural, né, ainda, que já vinha, herança espiritual resolvia a questão, que é inclusive um antecedente que já tem. Um antecedente. Ele tem uma outra função, mas você combina as duas coisas, usa lá a sua herança espiritual, que os outros lobisomens sentem que você é mais foda, você tá lá, você é mais ancestral e sei lá o que, blá blá blá, uma coisa assim, junto com os espíritos. Pronto, junta as duas coisas e você cria, você acaba criando uma coisa só. Acho que a mecânica vai estar, vamos torcer pro termo também estar diferente. Eu quero que ele seja diferente. Eu temo só por essa questão linguística, que acho que pode ser um pouquinho complicado. Antes de passar para a Vivi, eu preciso fazer aqui ler 3 comentários, pessoal brincando com a última fala do Chocos em relação aos parentes. O primeiro é do RPG Clandestinos, que escreveu o seguinte: pode fazer Mocolé primo de lobisomem aí, galera, Chocos permitiu. O Perfect escreveu fazer o jantar de família de Garou, Senhor das Sombras e Balan.
E por fim o Renan escreveu: os peregrinos é uma tribo que adota parente em qualquer lugar, então tô de boas. Olha só, galera, aproveitando o gancho que você deixou para eles, Chocos. Vivi, tá contigo. Só uma coisa. O problema do jantar de Natal é porque o Natal não é no equinócio de qualquer coisa, não é solstício de sei lá o quê. Os lobisomens vão fazer os rituais deles lá e acho que não vai dar muito bom dos balões dos Mocolé visitar. Então, tá tranquilo. É até melhor que aquele parente chato que você não gosta, ele não vai na ceia, pô. Já tá resolvido. Vai entrar no KR, tá doido? Ah lá, Vivi. Ai. Até perdi o foco, tipo, depois do o Pedro RPG clandestino causando no chat. É uma parte essa semente que o Totem colocaria no futuro a ser Garou, no caso agora futuro a ser fera, né? Qualquer criatura. Ela seria vamos colocar uma massa moldável, tanto pelo espírito que colocou, quanto pelo que o indivíduo vai desenvolver ao longo da vida, porque tipo, o totem não é só você acredita, reza, acende incenso, oferenda de carne, sangue ou dinheiro dos andarilhos, por exemplo. Uhum. Então, para você ir para uma tribo, como é uma, né, algumas para W5 diz a lenda que vai tirar essa parte de tribo, tanto vai para mais augúrio, mas a tribo é uma questão mais social e cultural do Garou. Sim. Principalmente com esse personagem podendo vir de qualquer canto. Então, para ele virar aquele Garou ou aquele fera, partindo do pressuposto do primo Mocolé, do lobisomem e do sobrinho Balan, vai ser a personalidade dele mais aquela direçãozinha do tipo para formar que tribo esse cara vai achar, vai seguir. Por exemplo, aquilo que você falou, o andarilho achou, mas o cara tinha aquela sementinha de presa de prata. Uhum. Aí ele chega lá para os andarilhos e só que ele não encaixa nem no andarilho nem no presa de prata, porque a curiosidade dele é muito maior e a parte de proteger e pesquisar, né? Tipo, aprisionar e pesquisar é o que mandou na vida daquela pessoa até a fase ele se encaixa com o Quetena. Dá para fazer isso? Tipo, é uma semente moldável, sei lá, uma célula, não biologicamente falando, mas uma célula tronco que o Totem coloca no Garou, dá para ser isso? Olha, que nem o dom moldar espírito, aquela sementinha a tribo pode moldar para casar e virar a sementinha do andarilho, uma sementinha de barata. Olha, curioso. Acho que ela é algo moldável, sim, mas talvez não pela personalidade do cara. E eu tô prestes a fazer uma comparação que acho que eu vou me arrepender bastante. Mas olha só. Peraí. Hagabashi, clipa os próximos segundos. Mas olha só. Vamos lá. Calma. Primeiro o seguinte, acho que pensar que o totem da tribo, ele tá lá esperando aquele cara transformar para falar assim, opa, é meu, é achar que os totens, eles estão muito preocupados com o que está acontecendo aqui. A gente tem que pensar que eles são criaturas cosmológicas, eles estão em outros níveis, né? Então, o cara ele não tá lá fiscalizando para ver quem vai, quem é que não vai. Então, acho que tem esse detalhe. A personalidade, eu diria que ela não vai influenciar, porque esse cara, ele tá preso em tabus e conceitos espirituais pré-determinados. Como se fosse um signo. Essa é a minha comparação. Que eu não ia gostar. Sabe quando você nasceu? Eu nasci. E aí, 29 de maio, a galera, pô, beleza, Matheus, acho que foi a primeira vez que alguém numa live me chamou de Matheus, foi hoje, abaixo. Chocos nasceu, ele é geminiano, então ele é assim, assado. E aí tem vários conceitos, tem uns que cabem com você, tem outros que não e tal. Uma coisa mais ou menos assim. E, pô, não interessa como você de fato é. O fato de eu ter nascido 29 de maio me torna um geminiano e ponto.
Então eu acho que quando esse cara nasceu, ele já tem algumas coisas dentro dele que vão condicionar ele a agir de uma determinada maneira. Pode ser, no entanto, que o totem dele, já deu o poder e esse totem não tá nem aí. O totem não vai chegar e falar assim, galera, é meu. E aí, nisso, outros totens podem se interessar por aquele metamorfo, né? Enfim, no caso, pelo aquele Garou. Mas aí, acho que também é muita loucura. O cara nasceu, sempre foi Garou e tal. O cara não. Então apareceu aqui o Coyote, esse cara vai ser transformado em Nowisha. Apesar de que o Coyote talvez fizesse isso, pela sacanagem da coisa. Mas, enfim, no final das contas, o cara... Só pelo rolê, exato. Mas, entende? Eu acho que isso fica interessante, porque abre algum espaço para as previsões estarem erradas. E aquele cara, no final das contas, ele ser um outro espírito. Simplesmente porque os espíritos, observando a distância, ou perderam seu interesse, ou estavam ocupados com qualquer outra coisa, enfim, sei lá. Tem na história dos Senhores das Sombras, o avô Trovão escolhe um grupo de parentes, porque esses parentes, eles acreditam, ele pega um grupo de humanos e fala, olha, vocês agem de acordo com as coisas que eu acredito, então eu quero abençoar vocês. Então eu vou... Então dá pra falar que você é um Senhor da Sombra com ascendente em Presa de Prata e lua em Andarilho? Segundo o universo de Lobisomem Apocalipse, dá, porque tem o Rage Across the Heavens que faz isso. Cadê o Cava pra corrigir o nosso mês lunar aqui? Cadê o Cava? Isso tá ali, qualquer coisa mas beleza. Eu vou aproveitar, é legal que essa parte vai casar com o que eu vou perguntar agora, Chocos. E já aproveitando, já começando a especular, dando aqueles primeiros passos em cima do W5. As poucas coisas que a Paradox e a equipe de criação do Mundo das Trevas atual já soltou de lobisomem, dentre uma delas, a que mais me chamou a atenção é que foi dito que os Garou estão numa crise, estão numa DR com os espíritos. Eles não esboçam muito qual é essa DR, qual é esse nível e o quanto eles estão de castigo. Pressupondo que os Garous são, por assim dizer, os escolhidos dos totens, e os totens estão de mal com os Garou, não estaria aí uma provável extinção dos Garous, porque os totens agora estão de braço cruzado e dizer, olha, vocês só vão agora virar Garou se vocês se comportarem? O que tu acha? Eu acho que isso, inclusive, funciona porque ela está dentro da timeline do jogo. Na terceira edição, segundo as profecias, os Garou que travariam a batalha do Apocalipse, todos eles já tinham nascido. Então, seita após seita, ninguém não nascia mais filhote, só nascia parente. É uma ideia que, enfim, né, acho que a gente tem uma linha aí para desembolar esse novelo, né? Acho que cabe sim. Acho, no entanto, Raga, que a Umbra estar hostil, ela talvez tenha um efeito muito mais dela ser tomada pelas energias triáticas, e esse apocalipse ter vindo, né? Porque tem uma ideia de que o apocalipse talvez tenha vindo e tenha passado, tem uma discussão entre os lobisomens sobre isso, e desses pactos terem sido desfeitos ou não terem sido não ter dado continuidade a eles ou algo assim. Acho que os espíritos, eles vão ser, né, vão ser espíritos mais novos. Então os espíritos antigos, eles têm os antigos espíritos do mal, eles terão uma ligação com os lobisomens. Só que o jogo tende a ser mais urbano. Então você tem uma nova hoste espiritual. E daí essa hostilidade da Umbra. Tá?
acho que vai ser mais isso, porque senão eu tenho a impressão de que o cenário não anda, entendeu? Porque você vai pegar um conceito que já tinha e vai colocar ele no W5. Eu gostaria de ver conceitos que já existiam, eles indo além, eles dando um próximo passo. Interessante. Bem interessante Então, essa mas eu não tinha pensado nisso que você falou, mas gostei. Cara, eu já tem um tempinho que eu tava pensando isso. Pô, se eles estão de mal com os espíritos, como é que vai haver a renovação? Aí tu tá adicionando essa informação de que não haveriam mais o nascimento de garotos, tão somente o nascimento de parentes, faz crer que quem nasceu, nasceu. E quem ainda tá por aí serão os últimos guerreiros de Gaia. Olha a merda, cara. Olha a merda. Ou seja, a morte de um vai ser muito pesaroso pra grande causa. Nossa. Exato. Então, nossa senhora. Vamos ver. Mas eu... Pera, mas já não era pra ser assim? já não era pra ser assim? Mas agora tá contando nos dedos. Beleza. Gessele, tá contigo. Gente, meus jogadores, não escutem, hein? Que eu toco terror. Se vocês morrerem na mesa, pula essa parte da live. Finge que vocês não ouviram isso. Olha lá, Gessele. Minha cabeça tá explodindo. Às vezes acontece, mas vai. Uma pergunta que eu tenho sempre. Eu entendo que o cenário é mundo das trevas, né? Eu joguei isso porque somos góticos. Mas assim, um jogo que desde o começo já se propõe ao apocalipse no título, o que tu acha que pode ser, por exemplo, especificamente a proposta do W5 diferente? Assim, eu vejo o V5 caminhando assim pra aquele lado, mas ele dá uma esperançazinha, sabe? Eu acho que uma das coisas que o lobisomem fazia comigo era tipo uma guerra perdida, né? É um pouco complicado jogar uma guerra perdida. E mesmo assim joga, né? Legal. Mas assim, o que o W5 traria de diferente, assim, dentro do cenário, né? Considerando, por exemplo, assim, afastamento dos espíritos. Né? Não sei, eu gosto de ter uma esperança, assim. Eu acho que conceitualmente o jogo tem uma proposta que é feita pelo By Night Studios, que é feito na linha de 20 anos do Mind Ice Theater, que isso foi lançado pelo By Night, está no Storytellers Vault. Tem um conceito que eu acho muito interessante. Ela é desassociada, tá? Do permitido. Ela caminha com o plot de Lobisomem até a 3ª edição e depois ela puxa uma linha que não vai pro tabletop. Pelo menos até então não foi. É bom. Supostamente, segundo as palavras do próprio Justin Artilli, aquilo é independente. Mas tem umas coisinhas que a gente vai vendo e fala assim, porra, mas isso aqui tinha ali. Então tem alguns conceitos que a gente consegue pescar. Lá ele tem um conceito que eu acho legal, Gisele, que é o seguinte, a coisa do apocalipse. Vai ter o apocalipse e tal, e os lobisomens estão sempre se preparando para a batalha final. E se essa batalha final não acontece? Se o apocalipse ele não é um evento, ele é a era. E isso, inclusive, vai culminar e encaixar com o conceito da roda das eras dos Rengen Yokai. Então, assim, agora vocês estão vivendo o apocalipse. Não vai abrir o chão, cair um meteoro, o vulcão vai cuspir tudo e pronto, acabou o mundo. Vai vir o capeta, os 4 cavaleiros do apocalipse, a galera vai lutar. Não precisa disso. O mundo, o apocalipse, no caso, talvez tenha até grandes batalhas e perdas significantes e tal, mas esse momento ele só inicia essa era do apocalipse. Agora os lobisomens vão viver no apocalipse. O apocalipse deles é a morte, enfim, a morte dos Garon em si, né? Da cultura deles e de tudo que eles significam. Isso acaba criando um laço, porque tá assim, a Paradox está escrevendo W5, enquanto
caceta. Enquanto a Onyx Path está desenvolvendo um W20 Apocalyptic Record, que, nas palavras dos próprios desenvolvedores, seria o diário de Beckett para lobisomem. E o diário de Beckett, ele cria ganchos, ele cria ligações com o V5. Então, em teoria, tem isso também. Me permite fazer um rápido recorte, Chocos. No Beckett, no diário de Beckett, eles fazem algo muito similar, em que o Beckett deixa entender que já houveram outras Geenas no passado. Que seria justamente o conceito da roda das eras lá dos Rengen Yokai, que aí a coisa vai sendo cíclica e o mundo vai mudando e tal, e se moldando. Então, nesse Apocalypse Record, a introdução do livro, ele está disponível para os apoiadores lá. É um cara que ele está escrevendo a história dos Garou. Ele fala, por muito tempo a gente sempre teve essa nossa tradição oral e tal, etc. Nós somos poucos, nós estamos morrendo, nossa cultura vai morrer. Eu saí atrás e eu estou registrando isso daqui. E aí o livro, ele chama assim porque é o cara contando, às vezes do próprio punho, ou às vezes através de outras pessoas, sobre histórias dos Garou e tal. E ele compreende todo o metaplot, da primeira até a edição de 20 anos, até os poucos cenários da edição de 20 anos. Então eu acho que a coisa ela vai indo nesse sentido. Tá? A gente vai ter a ideia de que para alguns desses Garou, o Apocalipse veio e passou, e eles perderam, e agora é isso aí, agora é só esperar o inefável fim, né? E para outros que eles falam, tipo, não, porra, então agora se a gente vai morrer no fogo, a gente vai queimar todo mundo junto, enfim, e diferentes relações dentro da própria sociedade dos lobisomens, na própria sociedade Garou, dentro da nação Garou, de como que eles vão lidar com isso. Então eu acho que a coisa tá, o apocalipse dos lobisomens vai caminhar nesse sentido, mas para essa estamos vivendo o apocalipse. Isso não significa que o mundo vai acabar em chamas. Boa. Vivi, tá contigo. Pegando essa, tipo, né, pra variar, a gente, tipo, indo pra PQP como um tema. Em Vampiro, eles pegam os vampiros do Oriente e começam a colocar naquela briga do Oriente Médio. Porque o White Wolf colocou como Oriente ser só Japão, né? O mapa e Atlas não é o forte deles. Mas eles tacam os vampiros do Oriente na briga pelo Oriente Médio, aquela história de explode antediluviano, volta antediluviano, tudo infernalista, tudo tem eles no meio. E o vampiro do Oriente, ele é muito mais espiritual que o vampiro ocidental. Você acha, tipo, aquela coisa, né? Instituto Chocos de pesquisa. Você acha que esse caminho para ir para uma data foda-se, data cookie, o que vocês quiserem colocar, você acha que essa pegada de já começar a colocar na terceira edição, na 20 anos, essa mistura de mais lado espiritual nas linhas, as dúvidas o mundo cíclico com as dúvidas do Beckett, pode dar uma base legal para uma W5 mais espiritualizada e com menos eugenia, com mais mistura, tipo, tirando o peso espiritual que o Impuro tem, que eles, né, prometem melhorar essa parte. Você acha que isso já é uma tentativa de melhoria antiga ou não, meu? Para variar é o White Wolf falando, White Wolf Paradox Modipus, quem tá com a bola agora, falando, segura minha cerveja, olha só o que eu vou fazer com essa linha de jogo. Eu quero conversa de boteco, cara. Eu quero acreditar que sim, que é uma mudança. Os próprios escritores, eles amadureceram no desenvolvimento eu não estou falando de sistema, tá? Mas eles aprimoraram o desenvolvimento do cenário. Vamos falar só do cenário, não vou falar do jogo, porque senão fica parecendo que eu estou falando das regras. Mas no desenvolvimento do cenário, né? As suas escritas e tal,
Eu não acompanhei a linha do V20, por exemplo, mas Lobisomem teve mudanças, algumas mudanças bem significativas. Mago também é um outro jogo que expande bastante nesse sentido. Então, eu acho que o jogo ele precisa ser mais espiritual. O jogo de Lobisomem ele foi ficando mais espiritual, mesmo com ele sendo mais cosmopolita no W20. Né? O Garou ele é mais um cidadão do mundo do que o cara que mora na montanha no W20. Você tem a coisa vai caminhando nesse sentido. E talvez o livro básico, ele pode até não passar essa ideia, mas os suplementos, o Umbra em especial, e até mesmo o Rage Across the World do W20, eles vão pontuando um pouco essas relações espirituais do Garou e tal, enfim. Eu acho que o jogo precisa disso. Ele precisa cair mais nessa ideia, porque a ideia da guerra perdida, que a Gisele falou, tipo, por que essa guerra é perdida? Porque os Garou vão morrer? Não é por causa disso. É porque o inimigo dele é uma força cosmológica que moldou o universo. Não tem como vencer isso. Não existe. Não existe. Não tem como. Porque não é só a Wyrm, é a Weaver, é a Wild também. Eles estão no meio disso, tá tudo em desequilíbrio, e eles não são os agentes do equilíbrio. Não dá. Eles foram criados com um objetivo que é conceitualmente impossível a eles, desde a gênese dos Garou. É por isso que a guerra é perdida. Não é porque tem mais dançarino da Espiral Negra do que Lobisomem, que Garou. Diga, Haga. Por acaso os Garou são a cloroquina do apocalipse? Pegou muito pesado. Eu acho que não. É por isso que Gaia foi dormir, meu amigo. É por isso que Gaia não volta mais. Ninguém, depois dessa, Gaia ninguém quer Ema. acordar. Se eles Tá são reclamando pela verdade. Gaia Ema. Gisele. Pode anotar fixo aí. Você perdeu o glamour, cara. Você perdeu o glamour. Gaia é a Ema. Ok. Gaia é a Ema. Vou Essa até mandar isso frase, daqui coloca na essa Nação frase aqui. Garou, cara. Mas entende? Então, assim, a guerra é perdida por causa disso. E então, se é uma guerra cosmológica, se é uma guerra espiritual, isso tem que estar dentro do jogo, pô. Não dá pra ficar falando, então agora tem 35 matilhas de lobisomem, tem 60 matilhas de dançarino da Espiral Negra. Isso não interessa no frigir dos ovos lá, então. Acho que tem que ser. Torcer. Boa. Bom, já estamos com 1h e praticamente 15 minutos, então a gente já vai começar a se engatar para o final. E no final, a gente deixa o espaço para o Chocos fazer suas considerações finais sobre o tema, falar de seus trabalhos e fazer jabá de tudo que ele anda fazendo aí na fila do pão do RPG Nacional. Chocos, o espaço é seu, mande bala. Tá bom. Até fiquei perdido aqui. Mas, enfim, gente, eu desde 2006 eu tô no Nação Garou, tocando o barco ali do Nação Garou. Você vai achar Nação Garou nas diversas plataformas. A gente, a mais recente, eu vim pra Twitch. Tô lá na twitch.tv/Nação Garou, sem os acentos, só dá uma conferida lá. E a gente tem um podcast, a gente já fez tradução, a gente faz lives e fala em especial de Lobisomem Apocalipse, né? O mundo das trevas todo é tema do Nação Garou, mas a gente tem um foco em Lobisomem Apocalipse, sem dúvida nenhuma, o jogo que eu, não só o que eu mais joguei, mas é também o meu jogo favorito. Mas aí a gente sempre, às vezes, tem um espaço e tal, a gente tem um Discord, tem uma galera que rola jogo por lá, jogo dos mais diversos, tem D&D, tem Changeling toda quarta, tô vendo a GCL aqui, tô me lembrando, toda quarta tem uma galera que joga Changeling, enfim. Aí tem uma cacetada de jogo acontecendo por lá, só aparecer. E a gente tem dos nossos trabalhos no Storytellers Vault,
a gente fez um Brasil em Fúria, que foi trazendo os lobisomens para cá, para o Brasil, colocar, na verdade, inserir o Brasil como um cenário para o jogo de lobisomem. Ah, tem Bastet. Não, porra, eu quero jogar lobisomem primeiro. Depois a gente se encarregou dos metamorfos, e aí a gente tem feito uma linha de aventuras que está para sair. E a gente fez o mais recente, o kit introdutório. A gente conversou, inclusive, conversei com você, Raga, há sei lá quanto tempo atrás. A gente acabou lançando. A ideia é popularizar, talvez, difundir mesmo Lobisomem Apocalipse pra galera. E é isso. Precisar falar comigo através do Nação Garou, quem responde os perfis do Nação Garou sou eu. E qualquer coisa sempre tem um Chocos lá, só poder falar. Qualquer coisa manda um hashtag aí meu Chocos, que a Vivox vai estar lá pra rir da minha cara e eu chego pra responder depois. Mas... Beleza. Vivi, suas considerações finais. Então, eu primeiro não, gente. Eu primeiro não. Tirando todas as piadas que a gente fez de misturar a galera, bora fazer isso no jogo já preparando para W5. Vamos encher a paciência do Chocos lá no Discord do Nação Garou, que também estou sempre por lá. Preparem-se para o Dia Nacional do RPG 2022. Já estamos aqui no planejamento, vamos abrir as inscrições para as mesas e para as palestras, então você que está assistindo e tem suas teorias e quer explicar, pode entrar, já vocês vão ver o site, o nosso servidor também. É isso, cara. Tem pouca coisa para falar, tem muito não. Boa. Deixa eu só um detalhe. A Vivox está falando da coisa do metamorfo. Essa espiritualidade, essa próxima, além do pastiche do primo Balan e por aí vai, mas talvez isso possibilite um jogo mais inclusivo, de você jogar com uma coisa e o crossover dessas criaturas, desses metamorfos, deve ficar mais próximo, de ficar ali, de funcionar melhor, né? Acho que é uma boa, né? Acho que você abrir, né? Nossa. Chamar o Natal, mas porra, eu sou um Garou, você é um Balão, a gente não precisa ser da mesma matilha, mas a gente consegue jogar junto, a gente tem um sangue ruim que aconteceu entre a gente, mas vamos continuar, né? Acho que isso possibilita, é uma ideia aí. Nossa, e pegando isso, dá pra colocar o porquê a Guerra da Fúria é tão pesada pros Garou. Porque, cara, a espiritualidade, a ancestralidade dele é uma memória que você nunca vai esquecer, porque você tem gerações e gerações de espíritos e pessoas que vão lembrar que você fez merda ali no passado. Não tá só escrito no livro, foi ruim pra caramba, não é legal matar o amiguinho. Uhum. Tá aquele seu ancestral ali falando, cara, a gente viu, a gente sentiu o cheiro do sangue, olha a bosta que foi feita. Não dá pra pegar uma crônica legal com esse remorso do passado também. Antes de passar para Gessele, o Renan escreveu: manda um salve pra galera do Telegram do NN. Tá aí, deixado. Ô, Renan. Boa. Gessele, você vai sair fazer... meme, viu, Renan? Espera que vai sair meme. Vai sair meme das falas do Chocos. Boa. Gessele, além das suas considerações finais, ao final, se você puder já prever qual é o tema do próximo boteco, é contigo, manda bala. Eu quero ver se alguém manda no chat aí. Eu vou dar essa hoje. Então, galera, dicas para o próximo boteco, de tema para o próximo boteco. Eu já vou deixa ter 10 depois pra ver como vai ser. Gente, obrigada, foi muito legal. É sempre muito legal o boteco. Ai, é muito rápido. Obrigada aos convidados, a Vivox, que já é membro agora, né? Do boteco. E o legal do boteco é ser expulso, só né? Só sai do boteco quando tá expulso. Então, gente, aqui, o que eu vou fazer? Nesse final de semana eu vou narrar suplemento de novo, Euré. Quem quiser, a mesa é aberta. Eu não sei como é que joga esse negócio, eu não sei como é o cenário, vai estar lá, vou poder ver o que acontece.
tem como assistir. Não vai ser transmitido, mas você pode entrar dentro do servidor e ver. Meu Deus, que mais? Eu não sei se eu posso falar a data, Raga. Mas talvez, lá do evento da Prefeitura aqui de Belém. Vai ter um evento aqui em Belém. Quem for de Belém vai voltar agora com alguns cuidados, as mesas presenciais. E aí eu vou estar lá de novo narrando, porque é isso que é parte da vida. Por favor. Se vacinem quem não está vacinado, para poder ir lá participar. E é isso, obrigada, gente, foi muito divertido. Até a próxima. E ninguém mandou aqui, então só vão saber no próximo boteco. Vamos saber em cima da hora. Perfeito. Galera, estamos chegando ao final de mais um boteco do World of Darkness, o boteco em que ninguém bebe bebida alcoólica, é todo mundo careta aqui. Obrigado pessoal do chat que participou aí comentando, trocando ideia. Obrigado a Gessele, obrigado a Vivi e obrigado ao Chocos por ter vindo aqui responder essas várias perguntas que nós fizemos a ele. Valeuzão a todos, até a próxima e peço para que todos junto comigo digam até logo pra galera. Falou pessoal, até a próxima. Falou galera, até mais. Tchau, tchau, até logo.